Olá, meus queridos amigos, que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Sintam-se fraternamente abraçados e bem-vindos ao nosso lar. São nossos convidados de honra. É um prazer imenso encontrá-los. Viu, querida Janete Elguido, Curitiba, no Paraná, dizendo boa noite, amada Maria. O corre-corre foi imenso, mas eu consegui. É uma glória, querida, estarmos aqui, realmente uma glória. Estamos em... As coisas já estão se organizando, né? Mas é muita tribulação. Vilda Maltoni, minha querida irmã de Livramento, dizendo boa noite. É uma bênção. E perdi. Dizendo a Vilda Maltoni, querida amiga, né? Uma bênção de Deus, verdade. Chegando também a minha amada irmã, companheiríssima, Sandra Santana. Muitos anos de estrada, né, amiga? Juntas, graças a Deus. Seja muito bem-vinda aos nossos trabalhos aqui na nossa cidade. Vamos retomar as atividades, né? Que toda a vida foi assim. Aonde estamos, ali nos reunimos, nos encontramos com nossos amigos espirituais, espalhando amor e caridade aos irmãos ao nosso redor. Todos enviando boa noite, muito obrigado por suas companhias. Estou louca para mexer ali, mas estou com medo, né? A Vilda Maltoni está dizendo muito boa noite, com as bênçãos de Jesus. Muito bem. E a Sandra Santana está aí também, a minha amada Carmen Jovita Elgui, né? E dizendo que assim seja, outra companheira inseparável, amiga que hoje veio aqui com chuva, né? Mimosa, muito obrigada por seu carinho, sua sinceridade, né? Sandra dizendo uma noite abençoada para todos os irmãos, que assim seja. Oi, a Vânia Moraes, lá de Minas Gerais, já errei, né? Mato Grosso, né, querida? Boa noite, querida Vânia. Quanto tempo não falo com você? Nossa amadíssima Cleusa e Vilmar agora ficaram longe, era bem pertinho, né? Mas os nossos corações seguem unidos. Nossa amadíssima Michele Chaves de Vagé, muito obrigada por sua companhia. A Cleusa e o Vilmar, lá meus vizinhos, onde a gente nos reuníamos antes, né? A Vânia está dizendo, estou trabalhando à noite e acompanho quando dá. Muito bem, meu amor. Muitos têm que fazer assim, né? A Michele está dizendo uma noite abençoada e iluminada a todos. Deus abençoe nossa caminhada. Que assim seja. E chegando nosso querido irmão Alberto e a sua esposa Cate, né? Aqui de Ribeira, né? Muito obrigada por suas companhias. Vou chegar um pouquinho pro lado para aparecer meus livros ali, né? Aqueles livros que estão ali são os xodós, né? Aqueles assim que não dá para ficar longe, né, meus irmãos? Tem uns que a gente tem que ter eles em casa, né? E o dia que a gente pegar e abrir, vai dar uma mensagem exatamente o que precisamos. Maria Ana Damasceno, aqui de Livramento, já pode me visitar, né, Aninha? Paramentados, não é? Quem já tomou vacina, com a máscara, enfim, pode vir aqui, só não pode se aproximar da nossa porcelana, né? Então, ela está dizendo boa noite, amiga. Seja bem-vinda. A Sônia Borges também, uma boa noite a todos. A Lira Marisa Rodrigues Leal, de Caciqui, meus amigos. Olha aí que linda. Ela e o seu esposo. Muito obrigada, querida, por sua companhia, amada. Obrigada.
A Mari Raquel, minha irmã, muito carinho, querida irmã, muito obrigada. É outra que tem que passar também, né? A gente se dá um alô, né? Um cheiro, como diz os meus netinhos, né? Agora não dá nem para cheirar, porque não dá para chegar perto, né, querido? Mas nosso amor nos envolve, um fluido maravilhoso, né? Eu fui inventar de mexer ali, aí não estou enxergando nem a metade de vocês, né, irmãos? Já não dá mais, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. A Lindaura Mansura, abandonei a Lindaura, não sou mais sua vizinha, só agora faço parte do seu coração. Com certeza dela, do seu esposo Edson, a dona Terezinha, né? Muito obrigada por todo o carinho de vocês, amados. Agora deu saudade. E já vamos ter que pegar o lencinho, né, meus irmãos? Você sabe que esse meu cenário, esse estúdio, deixa eu contar como é que tá o estúdio. A minha escrivania tá aqui nas minhas costas e eu estou, sabe aonde aqui? Em cima do meu teclado. Foi como eu pude me arrumar, né, irmãos? Ai, mas não importa o lugar, não importa a maneira. A gente precisa mesmo carregar consigo o sentimento, sentir a emoção. Só isso que nos importa, né, meus irmãos? Na nossa trajetória, no nosso aprendizado, nas nossas atitudes do dia a dia, não é? A sinceridade, a fraternidade, ser verdadeiro, né? Alegre, companheiro, amigo, fraterno para todas as ocasiões, sempre disposto, né? Sem maldade, sem rancor nenhum no coração, né? A gente entrega a Deus as nossas atitudes. Veja bem, quando alguém nos faz alguma coisa que nos fere, algo grave, meus irmãos, nós não temos que entregar a Deus o que Ele nos fez para que Deus nos vingue, porque Deus não é um vingativo e nem está sendo a nosso serviço, né? Nós temos que entregar a Deus o nosso sentimento, o que sentimos no momento. Como somos humanos, falíveis no erro, né, meus irmãos? Nós temos direito de errar. Nossos primeiros pensamentos atribulados pela sugestão de espíritos perturbadores sempre nos intui ao pensamento errado, né? Quando estamos no auge da emoção do momento, nós somos assaltados por eles, porque nós baixamos a guarda, né? Se nós nos ofendemos, nos ressentimos, é porque nós baixamos o padrão vibratório à altura daquele que está nos ofendendo. E à altura dos espíritos perturbadores que estão ali vibrando no mesmo padrão que nós dois. Então temos o direito, sim, de sentir primeiramente aquela repulsa, aquele sentimento contrário do bem. Mas imediatamente o que importa de tudo, a grandeza nossa, que recém estamos caminhando nos primeiros passos da compreensão e querendo nos transformar para o bem, já temos essa consciência. O que importa é que retomemos a nossa consciência, que lembremos o que já aprendemos, né? Que dominemos o ímpeto que nos levou para este lado e retomemos a caminhada que nós já estamos habituados a conviver e estamos buscando cada vez mais nos situarmos, não é? E retomemos. Então nós não temos que entregar a Deus o que o fulano nos fez. Nós temos que entregar a Ele, sim,
essa nossa atitude de, mesmo assaltado por outro sentimento contrário do bem, retomarmos a rédea da vida, né? Como diria o gaúcho, e nos situarmos como verdadeiro cristão, entregando a Deus, sim, o nosso pensamento. Primeiro sentimento diante dos contrários é pedindo a assistência dos nobres espíritos que me ajude a encontrar a solução adequada para tal situação e que eu possa amar e compreender o meu semelhante e não me preocupar com os erros deles, mas sim com os meus acertos. Porque errar não quero mais, só quero combater os meus erros. Como diria a querida irmã Mirta Cal, Deus abençoe, daqui onde cheguei não admito retroceder um só passo, daqui só vou para frente. Isso aí. Então, que horas são? Ninguém me diz nada, já passou da hora, me disseram, não está aparecendo aqui, amados. Eu mexi ali, né? Quero dizer os recadinhos de vocês, então eu agradeço a companhia de todos, estou ali vendo outros irmãos que eu gostaria de mencionar, mas não consigo, a Mari Raquel, aqui dá meus queridos, e volta para o mesmo, não dá mesmo. Tem ali o irmão Edson, né? A Lira, a minha querida e amada Irene Modernel, nossa companheira querida, e vamos iniciar em nome de Deus, em nome de Jesus. Que a luz bendita de nosso Mestre amado, orientador amigo, que comanda todo o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tenha suas vistas voltadas sobre nós pequeninos que desejamos merecer a sua bênção e a sua proteção. Que os nobres espíritos possam nos assistir para a boa compreensão da palavra que vamos ouvir e para pormos em prática todos os ensinamentos que nos servem, que nós ouvimos em favor da nossa jornada terrena e em favor de todos os nossos irmãozinhos que nos rodeiam e igualmente os desencarnados que nos acompanham. Que Deus nos ampare, Jesus nos abençoe, que assim possa ser. Alguém com uma dor de cabeça muito forte, né? Mas até o final, Deus abençoe e vai passar. Então, nós estamos, meus queridos e amados irmãos, com licença que vou tomar um golinho de água. E já estamos começando nossas bolinhas aqui. Dia 20 de setembro de 2021, diretamente de Santana do Livramento, aqui no meio dos gaúchos, que a Praça Artigas está totalmente tomada, né? Nós estamos iniciando com a graça do nosso Pai e a presença e luz dos nobres espíritos a serviço deste Senhor amado e as bênçãos do Mestre Divino Jesus, 153ª reunião virtual da oração. Estamos no capítulo 21, onde nos fala de que haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje nos fala prodígios dos falsos profetas. Então diz assim, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios,
as coisas serão espantosas para enganar até mesmo os seus eleitos, aqueles que o seguem, né? Essa fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos especiais e excepcionais, fora de toda a lei da natureza. Como estas leis são obras somente de Deus, ele, sem dúvida, pode derrogá-la quando lhe agrade. Mas o simples bom senso diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazer o que ele fez. Está aqui se referindo aos demônios, né? Que o povo tem a mania, ditou um nome para o diabo, deu-lhe o poder de fazer e desfazer. Como se ele tivesse um poder igual ao de Deus. Toda a criação, todo ser vivo foi criado da mesma forma, sem nenhuma distinção. Uns permanecem no mal quanto tempo quiserem, mas nenhum deles foi criado para o mal. E um dia, cansados da sua vida, da sua trajetória penosa, cansados com o peso deste mal que praticam, haverão de querer libertar-se. E então farão como nós já alcançamos agora, buscarmos a palavra, sentir a necessidade de que precisamos melhorar, darmos conta que o tempo é precioso, que está em nossas mãos mudar. Né? E ele deixará de persistir no mal. E Deus concede que o mal aconteça para que nós possamos ser punidos dos males que praticamos. Simplesmente isso. Não existe um só poder em lugar nenhum equiparado ao poder de nosso Pai Todo-Poderoso, e que permite que o mal aconteça para nos favorecer, mas tal como diz aqui, pode derrogá-lo também a hora que quiser, porque jamais permite que este mal nos aconteça injustamente, né? Eu não estou aqui sofrendo porque fulano fez um trabalho para mim, uma maldade para mim, e eu estou sofrendo. Eu não estou aqui sofrendo por culpa daquele malvado que veio, me feriu, me magoou, me prejudicou de alguma forma. Eu estou aqui vivendo momentaneamente esta situação presente, porque eu estou saldando as minhas dívidas de lá. Então se deu através agora, ou daquele mesmo que eu pratiquei o mal na outra vez, que agora eu vou sentir e sofrer da mesma forma, ou se não for por ele que já tem evoluído, então será pela mão de outro que também está em prova e expiação. E este Pai então consente que isso aconteça, porque é necessário para que eu me liberte mais rapidamente dos males e das amarras que me prendem a esta terra.
Então ele jamais consentirá injustiça. Não estou aqui com o vício do álcool, sou alcoólatra, prejudicada no último com meu vício, porque meu pai era alcoólatra, porque fulano é alcoólatra, eu vivi com ele, tu viveu com ele, tivestes tanta vivência com gente alcoolizada como com gente que abstênia. E, no entanto, quem decidiu poderia até ter se envolvido primeiramente em idade mais tenra ou de acordo com alguma situação na sua fraqueza. Mas o mesmo consciência, a mesma inteligência que decidiu seguir, optar pelo álcool, poderia ter visto que os abstênios têm uma vida mais regrada, não é? Totalmente diferente do que a vida de uma pessoa dada ao vício. Então eu escolho por meu livre arbítrio o que eu quero para mim. E jamais aquele pai alcoólatra, aquele meio em que eu vivia, é que me fez assim. Deus não permite injustiça. E se eu vim para este meio, é porque neste meio e no convívio com este vício, a grande sacada, como nós dissemos, é me libertar dele. É conviver de novo com ele e me libertar. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio e, portanto, segundo o sentido que atribuiu a essas palavras, se o espírito do mal tem poder de fazer prodígios que enganam até mesmo os seus eleitos, o resultado seria que, podendo-se fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não seriam privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E não prova nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos e os milagres dos demônios. E é preciso, pois, buscar o sentido mais racional a estas palavras. Como que pode os demônios e os espíritos elevados atingirem a mesma, poderem atingir o mesmo resultado diante de uma situação? Por exemplo, até de cura. Você tem uma enfermidade e vai a médico e vai em grupos espíritas e vai em vários lugares e não consegue se curar. E de repente você vai num e pode se curar. E este grupo que você foi, que lhe curou, meus queridos irmãos, a casa seja uma casa de obsessão mediúnica coletiva, que não seja uma casa assistida por espíritos de luz. Isso pode e isso acontece. Isso acontece porque estes perturbadores que estão conosco, que estão propiciando esta perturbação que me atingiu, me levam e artimanham para que eu vá lá naquela casa, porque lá é da galera deles. E porque lá ele faz o acerto com aqueles comparsas e se afasta um pouco daquele que lhe prejudica.
e então a pessoa melhora. A pessoa melhora, leva mais gente lá para aquela casa, já fica presente, doada aquela casa, fazendo parte do núcleo da casa. É interesse deles se fazerem acreditar. Então eles te deixam um tempo, daqui a pouco eles voltam com a dose mais forte. Por quê? Então diz assim, ó. Diz assim, que aos olhos do vulgo e ignorante, aquela pessoa que não conhece, que não compreende, que ninguém explicou, né? Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Ah, isso é coisa do outro mundo. Maravilhoso ou miraculoso ou milagroso, uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário quanto possa parecer, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural da natureza, né? Da natureza. Não existe sobrenatural. Existe todo um trabalho que se diz aqui. E é assim que o curso dos fatos sobrenaturais se estreita à medida que se entende o da ciência. A explicação lógica, a análise, a pesquisa, o estudo do que acontece, como gostamos de dizer, por detrás dos bastidores. Aí no outro lado, onde os nossos olhos não veem, existe um trabalho imenso de inúmeros componentes coadjuvantes, né, que estão trabalhando arduamente para propiciar os acontecimentos necessários da minha vida, ou do bem ou do mal. Em todos os tempos os homens exploraram, em proveito da sua ambição, para cobrar, né? E de seu interesse de dominação, que uns se dão por o entendido daquelas leis, daquela sabedoria, dotado de todo conhecimento oculto, ninguém pode saber, para chamar mais atenção das pessoas e mais pessoas serem adeptos, né, daquele segredo todo que eles têm, dominantes, né, das massas, como a gente vê até hoje, até os dias de hoje, todos os dias, né? Toneladas, milhares de pessoas empilhadas em agrupados em busca do nada e em busca de uma coisa, mais e mais comprometimento, mais e mais endividamento. Estão perdendo o seu tempo, estão se deixando enganar por não se darem o trabalho de usarem esta ferramenta que Deus nos deu, bendita, que é o livre-arbítrio de decidir o que eu quero para mim, eu acho que está certo ou eu acho que está errado. E como falamos a recém, meus irmãos, não é os espíritos que estão trabalhando para que o mal aconteça, esses demônios que disseram, não é a culpa do pai alcoólatra, que isso está sendo apenas uma referência, um exemplo, né, meus irmãos? Não é o meio em que eu vivo, não é a pessoa que me fez. Quem me fez fui eu mesma, no ato em que sequer o meu pensamento encontrou deu guarida às sugestões de espíritos perturbadores. Então,
nós saberemos quando, já demos isso aqui, né, meus irmãos? Saberemos quando estamos nos envolvendo, que hoje isto está uma prática incrível, todo mundo se envolve com grupos espíritas, todo mundo, cada um fala mais num grupo espírita não sei o que, só colocam naquele grupo um nome conhecido da doutrina espírita, e os irmãos já seguem de tudo que é forma e querem o quê? Manifestações físicas, querem ser curados, querem um monte de gente, querem que lhe façam aplicação disso, aplicação daquilo. Nós temos aí inclusive redes imensas de grupos espíritas com o nome até do nosso amado Chico Xavier, né, meus irmãos? Grupos espíritas de Chico Xavier. E neste grupo espírita tem inúmeras medicinas alternativas. Estudo não tem. E se tiver estudo, que não se ouve falar, se tiver estudo, as pessoas estão entendendo errado ou querendo entender errado, ou como diz aqui, né, ensinando errado por seu interesse para dominação. Aqui que é recém-lemos. Porque essas medicinas alternativas de reiki, de pedras, de cheiros, de qualquer tipo de atividade aí que não seja estudo é concentração, elevação de pensamento e esclarecimento e mais ainda prática do bem e do amor ao próximo, caridade em todos os sentidos, responsabilidade dos médiuns, comprometimento dos médiuns, seriedade do trabalho, respeito com os mentores espirituais que assistem àquela casa, no silêncio, dentro da casa, na boa assistência de acolhimento fraterno às pessoas, né, meus irmãos? Então, se não for assim, não tem nada a ver com o espiritismo. E principalmente que estão se preocupando muito com locais pomposos também, e enfeitados e bem grandes, né? Porque isso não tem nada a ver com a prática espírita. Na verdade, o que tem a ver com a prática do espiritismo é quanto mais poder mediúnico para a sua atividade, seja ela totalmente em favor do seu semelhante, doação própria, do seu amor, seu trabalho, do seu sacrifício e especialmente da sua transformação. Né, meus irmãos? Então esses grupos espíritas, que você tiver que colocar um vintém para tomar um passe, que você tiver que se deitar numa maca para botar uma pedra aqui, para um incenso ali no canto para aromatizar o ambiente. Incenso é defumação. O incenso é a mesma coisa que a defumação. Porque se você está colocando o incenso ali, já com o objetivo de que esta fumaça fedida, porque eu não suporto esse cheiro, se eu for entrar numa loja e tiver cheiro de incenso, eu nem entro. Eu passo longe, porque chega a dar enjoo, dá ardência nos olhos, enfim. Tá? Se alguém se dispôs a acender isto, enfeitado ou não enfeitado, porque ele traz sorte, porque ele isto, porque ele aquilo, para harmonização, para isso, para aquilo,
é defumação. E pode ter certeza que os zombeteiros estão ali, junto. Os demônios, esses aí que estão falando, estão ali. Porque isto não tem nada a ver com a prática espírita. Uma casa espírita é uma casa de seriedade, de silêncio, de muita doação, repetimos, de muito estudo, de prática de caridade, porque aqueles médium engraçadinho, bonitinho, que só vão lá no dia da pública e que não arregaçam as mangas para trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar o semelhante, não é? Não é para enfeitar a casa, é para a prática da caridade. Ai, a casa linda, maravilhosa, bonita, chiquérrima. Qual é a atividade caridosa que a casa faz? Nenhuma. Então não está nos padrões. Não está nos padrões espírita. Tá, meus irmãos? E então, dando continuidade aqui, dizemos assim, ó, que diz o Evangelho, né? Certos conhecimentos que possuam, a fim de conseguirem o prestígio em poder de supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. E esse povo é corajoso, né? Falar em nome de Deus e gritar aos quatro ventos, e ainda mais corajoso quando constroem, não esqueço essa não deu para engolir, né? Um Cristo de 300 metros que é para proteger a região. É o Pai do... Então você já sabe. E proteção para nós vai ser difícil, porque nós não temos nada de santo, né? De imagem. Porque para nós, no primeiro capítulo do Evangelho, o primeiro diz: eu sou o Senhor teu Deus, não amará outros deuses. Não talharás imagens e nem adorarás e de sobre a terra, o ar, o mar, de forma alguma. Foi Deus que vetou no primeiro mandamento. Leiam lá, por favor, quem tem o seu Evangelho. O primeiro dos mandamentos, quando começa ali, o primeiro capítulo do Evangelho segundo a doutrina espírita, né? Como podemos dar a uma imagem, olha bem, gente, como podemos dar a uma imagem, como podemos dar a uma fumaça de um incenso, como podemos dar força e poder a uma vela, a uma oferenda de qualquer forma, a um dinheiro que eu pague. Aí, meus irmãos, é que estão os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes acaba com este crédito. Porque quando chegou a doutrina espírita, quando começou o esclarecimento verdadeiro, quando vieram nos dizer que nós temos o dever de raciocinar, porque nós temos inteligência, que nós não podemos ser Maria vai com as outras, que nós temos uma consciência própria, que o Pai nos dotou como a todos os seres da terra, e que Ele não deu a ninguém, o poder maior que o dos outros, a sapiência mais que a dos outros. A todos foi dada a mesma oportunidade. Se não adquiriu, se não buscou, se não cultiva, o problema é de cada um.
E que se eu ouvir uma explicação de alguém que está falando em nome de Deus e em nome de Jesus, e se eu simplesmente engolir pela preguiça, ou o comodismo, ou o interesse, como diz ali, o interesse de alguma forma em proveito daquilo a meu favor, e eu aceitar, eu serei tão ou mais culpado do que aquele que fala, do que aquele que diz. E é por isso que o seu número de adeptos diminui à medida que os homens se esclarecem. Porque agora, de uma forma ou de outra, agora então com o Covid, foi despertar isto, foi despertar esta verdade. E não há como nós temos aí, graças a Deus, saúdo-vos a todos fraternamente, queridos e amados irmãos que estão conosco aí, evangélicos, católicos e de inúmeras religiões, que por um comentário de um familiar, por conhecerem a Dona Maria, por conhecer fulano ou fulano, algum dia veio ouvir esta live, esse trabalho que temos feito desde 2013, E aí vieram uma vez ouvir, vamos ouvir o que ela tem para dizer. Ela não, o Evangelho. Ela está apenas lendo, que nem expositora não é. Bem longe disso. E aí passaram a ouvir e não conseguiram, como Allan Kardec não conseguiu, e como ninguém consegue, não há quem prove o contrário. Mas há sim a ciência da Terra a partir do Espiritismo, a partir da codificação da doutrina espírita, a ciência adotando-o a cada dia mais, graças a Deus. Tanto é que hoje está até nas faculdades. Hoje a ciência comprova tudo. Não há o que ela não comprove. Comprova a reencarnação, comprova o estudo que está aí, não é? Influência do espírito sobre a matéria, né? A influência, o poder da energia, que a matéria na verdade não existe, é tudo energia, o poder da água, da radiação da água, que a medicina espiritual invisível está visível nas bolinhas desta água que nós fazemos questão de mostrar. Porque estas bolinhas desta água, estas bolinhas, eu não enxergo por causa das minhas luzes aqui. Minhas luzes não tem, mas tem aqui, eu não consigo enxergar, mostrar. Tá? Estas bolinhas, a ciência comprova que tem a medicação que o paciente está precisando. E a ciência comprova que doenças que a Terra não desconhece a cura podem ser curados, e os testes, os estudos foram feitos nos próprios médicos da Associação Médico Espírita,
pelo mundo afora, comprovados em diversos países e grupos de estudo, o poder da meditação, da elevação, libertar a mente, limpar a mente, silenciar a mente, se entregar à luz, nada mais, o poder. Portanto, meus queridos irmãos, o fato de operar-se de conseguir, de ter o poder, que não é um poder, tá? De ter condições através da sua faculdade mediúnica, do seu trabalho que exerce em favor do semelhante, o fato de operar fenômenos, algo diferente, que aos olhos de certas pessoas podem passar por prodígio, os milagres que dizem, não é o sinal de uma missão que cada um divina. Uma vez que isto, prestem bem atenção, uma vez que isso, Deus não deu para o fulano. Uma vez que isso pode ser apenas resultado do conhecimento que cada um adquire, do interesse dele de se adentrar neste conhecimento e buscar cada vez mais, e o desejo de auxiliar e o amor ao próximo, né? E a devoção, a entrega, e os anos que isso não se dá de uma hora para outra, né? E os anos de dedicação, de solidão, muita solidão, né? Muitas sentimentos contidos, muitas das vezes pelas atitudes das pessoas, né? Pelo bichinho raro, né? E deixarem até de se aproximar porque sabem que talvez os seus lados ocultos estejam sabendo, né? Das suas falcatruas, das coisinhas erradas, né? Então, não ter coragem de olhar no olho e aí se afastam, né? Muita solidão, muita dedicação, horas e horas a fio, muitas vezes fome, muitas vezes frio, muitas vezes perder o sono e quase sempre muita dor, dependendo de uns e dependendo de outros, né, meus irmãos? É doação, é amor ao próximo. Então, se adquire através do interesse, porque Jesus já disse lá, né? Se tiveres o interesse, eu vos enviarei os meios. E ele envia mesmo. Ou de faculdades orgânicas especiais, né? Que o mais indigno pode possuir. Tanto quanto mais digno ele se torne. Porque quem ele foi não interessa. Interessa de que maneira que ele adotou esta nova. E como ele se situa diante dela. Se ele vai dizer assim, isso é verdade, né? Mas a gente não é obrigado a mudar, né? Não é obrigado a mudar. Ninguém é obrigado a mudar. Né? Como tu te situa diante dela. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais sérias e exclusivamente morais. Então voltamos lá ao começo, como eu falei. E como saber que nesta casa em que a turma da oposição me levou para mim me tratar,
é o lugar certo e é a casa espírita, verdadeira casa espírita, que conhece-se exclusivamente pela moral da casa, pela evolução, veja bem, a evolução moral dos componentes desta casa. Interessa muito que você frequente e daqui umas horas, uma semana, um mês, um ano, a cada vez você possa analisar e se olhar no espelho e dizer, mas como eu mudei? E bater o seu calo do minguinho ali no pé da cadeira. E antes você quebrava a cadeira e xingava a mãe dela e a família toda. E hoje tu consegue morder a boca de dor e elevar o teu pensamento. E quando tu volta, tu pega a cadeira e diz, graças a Deus não me pisei. Porque como já contei para vocês, né? Já aconteceu inúmeras vezes de ter se pisado grave. E por ter esta atitude, quando olha, não era grave. Não está ali o corte. Já contei para vocês. Já contei para vocês que eu estava doente, fazendo inúmeras iguarias, inúmeras, aliás, dizendo assim, todos os pratos de uma festa junina, porque queria conquistar algo necessário para a casa espírita. E estava doente. E fazendo as atividades minha, que trabalhava com as viandas, com 150 viandas, quer dizer, pessoas, e chega a hora, tem que estar pronto, não importa nada, e mais aqueles pratos que estava fazendo, inúmeras coisas, mas fazendo não é botando numa panela, porque quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso. É enfeitadinho, embaladinho, arrumadinho, colocado para quem queira olhar e ver amor naquilo que está fazendo. E atrasadíssima, tinha uma faca daquelas de serra antiga, que eu sempre fui muito acostumada com aquela faca, eu não sabia fazer nada sem ela. E correndo, eu serrei este dedo até o osso, que quem já me viu cortar as coisas sabe que é assim. Mas eu serrei este dedo e eu agarrei esse dedo em quase meio-dia, naquela dor, e levantei a minha mão para cima para que não sangrasse muito, né? E apertei com toda a força e ó, levei o meu pensamento lá na frente de Jesus. E fiquei naquela luz. Não formulei um só pensamento. Só me posicionei ali. Porque eu estou entregando para ele o quê? A minha ação do momento. O que eu estava fazendo? Eu estava me doando com as últimas forças que o meu corpo tinha, esmurecida, cansada, fazendo com todo o amor do mundo aquele trabalho. E quando baixei a mão, que tinha certeza que as duas mãos estariam totalmente sanguentadas, qual foi a surpresa? O meu dedo não tinha um risquinho.
um único risco. E eu tenho absoluta certeza que cerrou até o osso. Esta respiração, esta elevação de pensamento, chame de meditação, de concentração, do que quiser, e esta água bendita são os melhores remédios do mundo. Não custa nada. Só amor. A única moeda que paga. Louvado seja. E assim, sabemos que não é privilégio de ninguém. Não é privilégio de ninguém. Os meios que tenha alcançado, que tenha evoluir, esta mediunidade, esse interesse pelo esclarecimento. Ainda ontem eu estava dizendo para um amiguinho, interessada na prática dos passes na casa em que foi. Fique sabendo que nenhum passe é mais poderoso do que você se instruir como as coisas acontecem, por que acontece, porque o passe de nada vai adiantar se você não mudar as suas atitudes para vibrar energias mais elevadas e deixar aquela turma da oposição lá para o lado que não consiga mais se aproximar de você, porque você está encontrando luzes, então ele não os enxerga mais. Tudo está em nossas mãos. E nenhum demônio tem o poder de nos fazer, de nos prejudicar, se Deus assim não permitir. Nós só devemos trilhar cada dia mais com o interesse, a boa vontade e colocar em prática. Porque pior ainda é saber e não agir, né? A quem tem se lhe dará, e a quem não tem se lhe tirará ainda o que já tem. Muito bem, muito obrigada. Nem ouvi mais o barulho que está aí na rua. Acho que vocês não estão ouvindo também, né? Graças a Deus conseguimos, queridos. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou na minha casinha com a minha mãezinha. Consegui trazer a minha mãe para sua casinha. Com a graça de Deus, estou com todos vocês, meus amados. Seguimos juntos. Seguimos juntos. E deixemos, queridos, nesse momento, todo pensamento, toda inquietação, todos os desejos, todos os anseios, deixemos este poncho pesado e nos elevemos a planar nas esferas da luz e reverenciemos nesta luz o amor de Jesus. Respirem, amados, se deixem envolver, planando, e respire profundamente. Detenha a respiração e aspire também lentamente.
para que todas as suas células, todos os anticorpos, todos os sentidos possam neste momento se impregnar com a luz. Não se atenha a impedir, porque este Pai que está no céu nos concederá tudo aquilo que formos merecedores. E para Ele entregamos a nossa reverência pelo seu poder e por sua glória. Apenas em gratidão, porque nós que nada somos, já conseguimos agora iniciar a nossa caminhada de nos despojarmos deste homem velho e cansado, para nos tornarmos um verdadeiro cristão, elevado cada dia mais na prática do bem, do amor ao próximo. E pela multiplicidade das nossas palavras em oração, trocaremos por poucas e diremos a cada amanhecer: Senhor, seja feita a sua vontade em meu caminho. E diante dos acontecimentos graves e tristes, vamos dizer: Senhor, conceda-me a força e a luz dos nobres espíritos, para que eu consiga vencer este momento conforme os seus desígnios. E no anoitecer, dizer: Senhor, louvado seja seu poder e glória sobre o céu e a terra. Querido e amado Mestre Jesus, gratidão por todo o seu amor. E que eu possa nesta noite, durante o sono que recupera as energias do corpo, planar nas esferas com os nobres espíritos amados de nossos familiares, em busca de novos conhecimentos, força e luz para o amanhã, segundo a sua vontade. Que assim seja, amados irmãos, aliviando dores, libertando-se do cansaço físico, do peso mental, de todas as iniquidades. E as lágrimas sejam de tocadas e sentidas emoções, em qualquer circunstância. Gratidão, meu Pai. Gratidão, Mestre. Gratidão, queridos e amados irmãos. Meu fraterno abraço. Obrigada.